Boa noite, meus queridos. Convido-os a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao 18. Atos capítulo 11, versos de 1 a 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase vi uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Oremos. Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a família da igreja, família do Senhor que congrega nesta igreja, Pai. Abençoa as nossas casas, abençoa os nossos casamentos, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos lares. Dá-nos, ó Deus, toda a sorte de provisão para que o Teu reino se expanda neste lugar, para que possamos testemunhar da Tua glória, da Tua verdade, do Teu maravilhoso Evangelho, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa as nossas casas, abençoa, Senhor Deus, os nossos relacionamentos no trabalho, com os nossos parentes mais distantes, com os nossos amigos, com os nossos colegas de escola, com os nossos vizinhos, enfim, com todos aqueles com quem nos encontrarmos, ó Pai. Usa as nossas vidas como instrumentos nas Tuas mãos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos ainda num momento muito rico na história de Atos, um momento marcante, tão marcante, que Lucas, ele está repetindo o relato que o próprio Pedro já havia feito. Ou melhor, ele fez uma narração anteriormente, o próprio Lucas fez uma narração do que havia acontecido na história de Pedro, no seu encontro com Cornélio, na conversão do primeiro gentio, e agora Lucas repete pela segunda vez, agora nas palavras do próprio Pedro, um discurso agora em primeira pessoa, Pedro dizendo o que havia
acontecido. Deus está trabalhando aqui no coração de muitas pessoas. Estava trabalhando no coração de Pedro, ainda está trabalhando no coração de Pedro. Deus está trabalhando no coração dos líderes da igreja de Jerusalém. Deve ser lembrado que os irmãos líderes da igreja de Jerusalém eram todos judeus cristãos. Eles tinham crido em Jesus Cristo. E Deus teria que fazer uma obra de transformação no coração daquela igreja, no coração daqueles líderes, no coração daqueles irmãos judeus cristãos. Não é fácil mudar uma cultura de milênios, ainda mais como a cultura judaica, uma cultura enraizada. Muitas coisas na cultura judaica eram confundidas com religião. Eles não tinham muito essa diferenciação, assim como os muçulmanos hoje. É muito difícil para você entender a mente de um muçulmano, porque ele não faz uma diferenciação entre o que é o Estado Islâmico e o que é a religião islâmica, o que é a sociedade islâmica e o que ele pensa como religião, como Alá. Ele não tem essa diferenciação, não é como nós ocidentais. Então Deus está fazendo uma grande obra aqui, uma obra extraordinária. Deus está preparando o caminho para o que viria lá na frente. O movimento em relação aos gentios está só começando, mas muitas nações gentílicas tinham que ser atingidas. O Império Romano tinha que ser atingido, a Ásia tinha que ser atingida, boa parte da Europa tinha que ser atingida, muitos lugares foram atingidos. E principalmente porque nós não temos na Bíblia o registro de todo o movimento missionário cristão. Nós não temos, nós temos alguma parte desse movimento. Nós temos aquilo que Deus escolheu revelar a nós para nos ensinar hoje. A primeira coisa que Deus fez na vida de Pedro foi dar alguns puxões de orelha na vida de Pedro. Ele ficou algum tempo ainda lá em Cesareia, naquela cidade litorânea, uma cidade importante. Ele ficou durante um bom tempo com aqueles irmãos que tinham abraçado o Evangelho. Ele estava provavelmente ainda pregando a palavra de outras formas, ensinando a palavra. O ministério da palavra não é feito só através da pregação. O ministério da palavra também é feito através do aconselhamento e através do discipulado. 3 formas quando a palavra de Deus é pregada. Como eu estou fazendo aqui agora, através de uma pregação, de uma prédica. Esse é um ministério da palavra, mas não é todo o ministério da palavra. O ministério da palavra também é exercido através do aconselhamento bíblico, aconselhamento baseado na Escritura. Mas o ministério da palavra também é exercido quando os irmãos se aconselham uns aos outros, quando os irmãos se discipulam uns aos outros, quando nós exercemos o trabalho de discipular os irmãos, principalmente aqueles que estão novos na fé. Pedro, então, depois de passado um tempo, vai para Jerusalém. Ele chega e vai se reunir com os líderes daquela igreja, os demais apóstolos e presbíteros naquela igreja. Veja que coisa interessante. O catolicismo defende que Pedro foi o primeiro papa e que o papa atual, numa sucessão muito grande de vários papas que já houveram pela história, eles são sucessores do papado de Pedro. E o sistema de governo da Igreja Católica ele é chamado episcopal, ou seja, as ordens vêm de cima para baixo. O Papa é a autoridade maior. Mas não é isso que a gente vê na igreja primitiva, na igreja de Atos. Veja que Pedro, ele está funcionando ali como um missionário. Ele é um representante da igreja de Jerusalém, ele vai para Cesareia, porque Deus o manda ir para lá, ele fica um tempo ali, ele está plantando uma igreja em Cesareia, embora a gente saiba que Filipe já havia evangelizado muito ali em Cesareia. Mas Pedro agora, como missionário, ele volta para se reunir com a liderança da igreja de Jerusalém. Se ele fosse realmente um papa, com uma autoridade que o catolicismo lhe dá, o que Pedro falasse, estava falado, acabou. Ninguém discute o que o papa fala. Mas não foi isso que Pedro fez. Pedro vai e se reúne com os líderes daquela igreja e tem uma reunião. E mais,
os líderes daquela igreja, os outros apóstolos e os presbíteros que ficaram ali, o questionam, eles querem saber de Pedro. Pedro, nós já sabemos, as notícias correm rápido, embora ele estivesse ali numa distância de alguns dias de Cesareia, nós já sabemos que você entrou na casa de gentios incircuncisos e você comeu com eles. Não só entrou, você comeu com eles. Essa pergunta, ela estava querendo dizer o seguinte: Pedro, você está deixando de lado a nossa herança cultural, os nossos costumes, mesmo de nós cristãos judeus, você está colocando isso à parte para estar pregando para aqueles gentios? É isso que você fez, Pedro? Então Pedro está sendo questionado pelos líderes daquela igreja. E Deus vai trabalhando naquela igreja de uma tal forma, através agora de Pedro, e daqueles 6 homens que ele tinha como testemunha, que foram para Cesareia com ele, e agora vão para Jerusalém com ele, judeus. E é interessante porque 6 e mais Pedro 7, por que teriam que ter 7 testemunhas? Talvez porque Lucas soubesse que na cultura egípcia e na cultura romana, tanto a lei egípcia como a lei romana, ela se exigia para que você desse um fato como consumado mesmo, como provado, você precisaria ter 7 testemunhas. A lei egípcia, ela obrigava isso, e a lei romana, ela também dava essa ideia de que para você aprovar um fato, para que você pudesse testificar que um fato fosse verdadeiro, você tinha que ter 7 selos. Você tinha que ter 7 pessoas como testemunhas. Então, provavelmente Lucas dá essa ênfase aqui agora no capítulo 11, coisa que ele não faz no capítulo 10, mostrando que realmente você tinha 7 testemunhas ali para estar diante da igreja de Jerusalém. E Deus fez um trabalho na vida de Pedro, e ele vai repetir esse discurso, só que ele repete de uma forma um pouquinho diferente do que estava acontecendo no capítulo 10, coisa que nós já vimos. Algumas coisas aqui nós vamos passar bem rápido, porque nós já vimos a sequência, nós já sabemos o que aconteceu. Mas a primeira forma como Deus trabalha na vida de Pedro é lhe dando uma visão. Deus dá a Pedro uma visão dele. Agora veja, o que Pedro estava fazendo quando ele recebe essa visão? Ele estava orando. Ele estava orando. É uma característica aqui, meus irmãos, muitas vezes nós queremos receber uma visão de Deus para que Deus nos dê uma direção na nossa vida, mas nós pouco oramos. Pouco estamos na presença de Deus buscando ou preparando a nossa mente para aquilo que Deus pode nos revelar na sua própria palavra. Nós não nos preparamos, mas Pedro estava se preparando. Pedro estava orando quando aquela visão vem. É o que a gente vai ver nos versos 4 a 10. Do 1 ao 3 foi o encontro de Pedro e aquelas 6 testemunhas outras com a liderança da igreja de Jerusalém. Então, no verso 4 diz assim: Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase eu tive uma visão, em que observei de ser um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, e essa expressão significa que ele olhou com muito cuidado para dentro daquele lençol. Vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele sabia que era o Senhor falando com ele. Mas ele resistiu num determinado momento. No verso 8 nos diz que: ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, Pedro, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Então a primeira puxada de orelha em Pedro, Deus deu através de uma visão. Deus estava trabalhando no coração de Pedro. Deus estava preparando a mente, o coração dele, para aquilo que viria a acontecer. Então Deus está trabalhando sempre naquele que vai
anunciar a palavra, e Deus deve estar trabalhando sempre naquele que vai ouvir a palavra. Mas Deus faz uma outra coisa, uma outra puxão de orelha, uma outra forma de Deus estar trabalhando no coração de Pedro. Deus lhe dá uma ordem. Veja, ele estava orando, Deus lhe dá uma visão, e agora Deus lhe dá uma ordem. Versos 11 e 12. Diz assim: E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Ele recebeu uma ordem direta do Espírito de Deus. A mesma expressão aqui, sem hesitar, era aquela mesma do capítulo 10, que nós dissemos lá na semana passada, que significa sem fazer distinção. Então a ordem do Espírito Santo para Pedro foi: Pedro, você vá lá, você siga com esses homens, e você não faça distinção, porque eles são gentios. Vá junto com eles, entre na casa de Cornélio, você faça isso, a ordem para que ele obedecesse a Deus, e ele então chegasse na casa de Cornélio. Mas existe mais uma terceira forma que Deus está preparando o coração de Cornélio, é a preparação divina. Versos 13 e 14. Diz assim: E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Veja que o relatório que Pedro está fazendo para a liderança da igreja, ele está mostrando o tempo todo que Deus está no comando. Deus ativamente está trabalhando todas aquelas coisas. Imagina se você ou eu estivesse diante da liderança de uma igreja e essa liderança me questionasse: você fez isso, aquilo? Normalmente o que a gente faz? A gente já começa a dar desculpa. A gente fica apavorado. O que eu fiz? O que eu fiz agora? Então você começa a tentar escapar daquilo, mas Pedro não faz isso. Pedro está claramente colocando: olha, o Senhor é que estava dirigindo todo o processo. O Senhor, Ele me deu uma visão, o Senhor me deu uma ordem, e o Senhor também estava preparando a casa de Cornélio. Deus estava preparando o encontro. Isso aqui parece de só menos importância, mas não é. Você só tem 3 casos na Bíblia onde Deus está preparando alguém para falar e, ao mesmo tempo, preparando alguém para ouvir. Ananias e Paulo, que nós já vimos. Ele está aqui preparando Pedro e Cornélio, ele preparou Pedro e Cornélio, e ele faz isso lá no livro de Reis, quando ele prepara alguns encontros de Eliseu ou Elias. Então não é qualquer momento que Deus faz isso, e não é qualquer momento que Deus está revelando que Ele está fazendo isso. Então o que está acontecendo aqui é algo muito importante. O que Pedro está querendo nos dizer: olha, é Deus que toma a iniciativa. Deus está trabalhando no processo todo. E nos versos 15 a 17, ele vai dar mais ênfase nisso. Porque os versos 15 a 17 é a quarto puxão de orelha em Pedro. Deus está agindo, a ação divina. Versos 15 a 17. Quando, porém, comecei a falar, quer dizer, ele estava pregando, e nós já falamos o que ele pregou no domingo próximo passado. Quando eu comecei a falar, quer dizer, eu já estava falando um tempo, eu estava pregando, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então eu me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E ouvindo, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, Deus estava agindo, Ele está mostrando, Ele está concluindo o seu relatório. Olha, Deus estava fazendo a obra o tempo todo. Deus trabalhou no meu coração, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma ordem, Deus preparou aqueles homens, Deus preparou os emissários que viessem até a casa onde eu estava. Deus derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens. Como que eu posso negar alguma coisa? Como é que eu posso resistir à obra de Deus?
Meus irmãos, aqui há uma lição preciosa para nós. Quantas vezes nós resistimos à obra de Deus na nossa vida e na vida da igreja por causa de questões culturais e preconceitos nossos? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós queremos colocar um jugo maior que as pessoas podem suportar? Quantas vezes nós não falamos da graça do Senhor sobre a vida das pessoas, mas nós colocamos ainda leis sobre a vida de pessoas que não conhecem a salvação e não conhecem a Cristo? Porque muitas vezes nós somos considerados, lá vem aquele evangélico, lá vem aquele crente, lá vem aquela pessoa inconveniente, porque muitas vezes nós somos inconvenientes mesmo. Muitas vezes nós não temos sabedoria. Muitas vezes nós não estamos falando da graça de Deus, do evangelho que salva, do evangelho que cura, do evangelho que liberta. Muitas vezes nós resistimos à obra do Espírito de Deus na vida de pessoas, porque nós colocamos os nossos quereres, a nossa própria vontade na frente da obra. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, principalmente nós líderes, nós que estamos à frente da igreja. Há um detalhe importantíssimo aqui, no verso 14, que me chama muito a atenção. Porque quando os pentecostais, eles leem um texto desse, eles estavam falando, está vendo? Olha o Espírito Santo aí, olha eles falando em línguas novamente. Mas o que salva aqueles homens não são o dom de línguas, não são as maravilhas que Deus está fazendo momentaneamente naqueles homens e mulheres. Não é isso. Veja o verso 14. Quando ainda Deus está preparando Cornélio, ele diz, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. É a palavra de Deus que salva. As línguas, os dons miraculosos que ocorreram naquele momento, naquela época, não salvam ninguém. Mas a palavra que testifica, a palavra que inclusive interpreta o que estava acontecendo. Você pode observar, toda vez que Deus faz um milagre, quando Deus faz alguma coisa extraordinária, Ele vem logo em seguida com a sua palavra, porque a palavra de Deus é que interpreta o fato, e a palavra de Deus é que trabalha no coração das pessoas. Nós somos salvos pela palavra de Deus ensinada, pela palavra de Deus pregada, pela palavra de Deus compartilhada. Por isso o ministério da palavra é tão importante. Eu pregar aqui é muito importante, e nunca vou deixar de pregar a palavra até onde Deus me permitir. E conforme a palavra está escrita. Mas não é só eu que tenho que pregar a palavra. Nós somos anunciadores da palavra, eu e você. Nós somos testemunhos da palavra, ou testemunhas da palavra de Deus, eu e você. Nós também cuidamos de pessoas que precisam da palavra, nós aconselhamos pessoas com a palavra. Como é que você vai aconselhar alguém com qualquer outra coisa que não seja com a palavra do Senhor? Esse é o ministério da palavra, e é a palavra de Deus que salva as pessoas. É a palavra de Deus que muda a mente das pessoas. É a palavra de Deus que transforma a nossa visão do mundo e da realidade. É a palavra de Deus que alimenta o nosso coração, que nos dá força para suportar as dificuldades, o sofrimento. Essas são as formas como Deus trabalhou na vida de Pedro. Mas nós temos algumas lições a serem aprendidas aqui. Primeiro, a unidade da igreja. Tente se colocar, eu sei que é difícil, talvez você não conheça muito a cultura judaica, eu tive o privilégio de conhecer alguns judeus, bem judeus mesmo, e além do tempo que eu estudei a cultura judaica. Era muito difícil para aqueles judeus entenderem o que estava acontecendo. Então quer dizer que esses homens agora vão entrar aqui na nossa igreja, porque eles creram em Jesus, e eles não vão ter que se circuncidar? Eles não vão ter que comer as mesmas comidas que a gente come? Eles não vão ter que guardar o sábado como a gente guarda? Eles não vão fazer as mesmas festas que a gente faz? É isso mesmo. Para aqueles judeus era muito difícil isso. Mas o que o Senhor está mostrando para Pedro e para aquela liderança daquela igreja é, olha, Deus está salvando pessoas agora de uma forma diferente, é pela graça do Senhor Jesus Cristo.
E Deus quer que a sua igreja seja unida. Deus está trabalhando isso no coração de Pedro e no coração daqueles líderes. A coisa não é fácil. Pensa que Pedro aprendeu tudo aqui? Não aprendeu. Se você se lembrar de Gálatas, e se você se lembrar de Atos capítulo 15, você vai ver que Pedro, quando mais para frente, ele faz uma viagem para Antioquia, ele é repreendido pelo próprio apóstolo Paulo. Porque Pedro ainda não estava completamente ainda liberto de todo o seu preconceito racial. Ainda para Pedro era difícil aceitar que pessoas de várias culturas viessem para dentro da igreja cristã e pudessem ser chamadas de irmãos, em pé de igualdade, sem diferença nenhuma. Em Atos capítulo 15, nós vamos chegar ainda lá, um dia desse, um domingo desse, nós vamos ver sobre o concílio de Jerusalém. E eu quero fazer um parênteses aqui. Por que nós somos uma igreja presbiteriana? Por que somos chamados presbiterianos? Porque temos um sistema de governo que é exercido pelos presbíteros. O que significa a palavra presbíteros no português e presbíteros no grego? Bem parecido. Significa anciãos, pessoas que têm experiência na igreja e que dirigem a igreja. Então veja bem, a forma que a igreja primitiva trabalhava, era governada, é a mesma forma que nós adotamos. Porque aqui o pastor não é o manda-chuva da igreja. O pastor na igreja presbiteriana, quando ele está reunido em concílio, ele é um presbítero. Ele não é um líder que ele fala e todo mundo abaixa a orelha e fica quieto. Igreja presbiteriana, ela tem essa característica, presbítero. Por isso, por exemplo, normalmente aqui à frente, você tem um presbítero, um líder da igreja, dirigindo a liturgia. Alguns podem perguntar, mas por que não é o pastor que faz tudo? Ou o seminarista aqui no caso. Por que não é o seminarista que faz tudo? Porque justamente os presbíteros fazem parte da direção da igreja. Os presbíteros é que decidem, é que dirigem os destinos da igreja local. Era assim na igreja primitiva. E no concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos, você vai ver isso de forma mais clara. Não é Pedro, papa ali, muito pelo contrário. Sabe o que vai acontecer em Atos capítulo 15? Sabe quem está liderando a igreja de Jerusalém? Tiago, nem Pedro é. Pedro talvez nem estivesse ali em Jerusalém durante muito tempo. Pedro faz uma viagem missionária, e você pode ver isso na própria carta de Pedro, que ele vai para o Ponto, para a Capadócia, para a Galácia, para a Ásia, ele vai para lugares que Paulo não havia chegado. Então que papa que era esse que sentava numa cadeira e ficava lá só dando ordem? De jeito nenhum. Pedro nunca foi papa. Pedro era um missionário, Pedro era um presbítero. Tanto é que na sua carta ele se chama presbítero. A palavra presbítero significa isso, um líder da igreja. Uma outra palavra que você vai encontrar no Novo Testamento é bispo, que no grego é episcopos, da onde vem a palavra episcopal. Qual é a diferença entre bispo e presbítero? Nenhuma de função. São sinônimos da mesma função. Então, um presbítero da igreja presbiteriana, ele também pode ser chamado de bispo. Ele não tem liderança sobre outros presbíteros. Ele não é melhor do que ninguém. Ele também não é superior a nenhum membro da igreja. Tanto é que os presbíteros, e mesmo o pastor que é presbítero docente, eles são eleitos por quem? Por vocês, pela igreja. Então, o nosso sistema, por isso ele é presbiteriano, porque é o sistema bíblico, neotestamentário. Não é por escolha, não é porque é mais conveniente para nós, não, é porque é o mais bíblico mesmo. Meu irmão, eu tenho certeza, eu sempre falo isso, eu sou muito sincero. A igreja presbiteriana é uma igreja que está cheia de pecadores. Pecadores arrependidos, alcançados pela graça do Senhor. Eu vou falar para você, a igreja presbiteriana tem defeitos, mas ela ainda é a melhor igreja. Por isso que eu estou nela. Porque eu não me converti na igreja presbiteriana. Eu me converti num lugar que tinha gente crente de tudo quanto é lado. E com o passar do tempo eu fui entendendo, a igreja presbiteriana é a mais bíblica,
é a que se volta mais para a Escritura, leva a Escritura a sério. O culto é centrado em Deus. Nós não inventamos moda, nós não fazemos propaganda para encher a igreja. Nós não mudamos as nossas características para isso aqui virar um oba-oba. Nunca vamos fazer isso. A palavra de Deus é o centro do nosso culto. Mas o que Deus está querendo mostrar para aqueles irmãos, para aquela liderança, para Pedro, é que é algo que ainda hoje, dentro das nossas igrejas, nós temos dificuldades. Ainda temos dificuldades. Racismo. Você pensa que não existe racismo ainda dentro da sociedade brasileira? E mesmo, às vezes, dentro das igrejas, existe racismo de cor. Existe nacionalismo. Pessoas que acham que o seu país é melhor do que o outro país. Às vezes a gente tem tendência a desprezar, por exemplo, a gente sofreu muito isso dos europeus e dos norte-americanos. Mas a gente faz isso com os latino-americanos e com os africanos. Aquele paizinho lá. Isso é o que Deus está querendo trabalhar no coração de Pedro e daquela igreja, que não pode haver no nosso coração. Nós temos esse tipo de coisa. Esnobismo. O que é o esnobismo? É quando você, porque você tem talvez um cargo na igreja, ou porque você tem uma cultura maior, porque você tem posses maior, você se acha melhor do que os outros. Você é snob. Isso tem dentro das igrejas, não deveria ter. Nós deveríamos nos considerar todos iguais perante Deus. Sexismo. Ainda temos hoje. Quando o homem, mesmo o homem crente, considera a mulher um ser inferior, a trata de qualquer jeito, a trata como um ser, como um capacho. Isso é sexismo. Eu achar que eu, por ser homem, sou superior à mulher. Infelizmente, hoje, a coisa está se invertendo. Muitas mulheres estão achando que também são melhores que os homens. São coisas, meus irmãos, que não deveriam estar dentro da igreja de Cristo. Porque é isso que Deus está ensinando ao dar tanta ênfase num relato por duas vezes. Deus está quebrando barreiras, não só entre judeus e gentios. Ele está quebrando muitas barreiras. Mas há uma outra coisa. Os nossos irmãos pentecostais, eles erram aqui, como erram em outras partes das Escrituras, quando dizem que a salvação ela é dada em dois estágios. Primeiro você é salvo pela graça, então você pode ser até batizado com água, mas depois você precisa de uma segunda bênção. Você precisa da bênção do Espírito. E como se fosse uma segunda fase, uma bênção mais enriquecedora. Aí sim a sua salvação é completa. Não é isso que a Bíblia me ensina. E a gente acabou de ver o que aconteceu na casa de Cornélio. Muito pelo contrário, ali o que aconteceu? Eles receberam o Espírito e depois eles foram batizados com água. Inverteu. E tem mais, se você observou, ou se você prestou bastante atenção desde o começo do ano, você vai ver que o movimento do Espírito Santo primeiro o Pentecostes vem sobre quem? Judeus puros. Pentecostes, Atos capítulo 2. Judeus puros, só tinha judeu ali, o Pentecostes veio sobre eles. Um grupo pequeno. Aí um pouquinho mais à frente você vai ver o Pentecostes sobre quem? Os samaritanos, capítulo 8. Os samaritanos já era um judeu meia boca. O judeu mais ou menos. Para muitos judeus, o judeu samaritano nem era bem um judeu, mas ele era circuncidado. Aí o Espírito Santo vem sobre os samaritanos, vem sobre grupos. Ele não vinha sobre uma pessoa individualmente e ela começava a falar em línguas. Todo o dom de línguas vem sobre grupos. Os judeus, no capítulo 2, os samaritanos, no capítulo 8, e agora a gente está vendo o Pentecostes na casa de um gentil temente a Deus. Ele era gentil, mas temente a Deus. E o Espírito Santo não veio só sobre Cornélio, veio sobre todos aqueles que estavam reunidos. E não eram poucas pessoas. Cornélio, lembre-se, ele era um centurião. Ele comandava 100 soldados. Muitos soldados, provavelmente dele, estavam ali presentes. Não todos, nós não podemos falar todos. A família de Cornélio era uma família grande. Ele devia ter muitos servos. Ele era um homem de posses.
A casa de Cornélio era grande para caber todo mundo que entrou ali. Então veja que o Espírito Santo ele vem novamente sobre um grupo grande e eles falam em línguas. E eles são depois batizados. Então não existe uma regra que nos diz que eu preciso ser batizado nas águas e depois o Espírito Santo num dia ele vai vir sobre a minha vida. Não, isso não é verdade. Quando o crente crê, ele recebe o Espírito Santo. Isso é no mesmo ato. O dom de línguas foi dado para aquele momento, para aquela época da igreja, para que aquele evento pudesse mostrar para que todos aqueles que estivessem olhando que Deus estava fazendo uma obra extraordinária. Ele estava revertendo a maldição de Babel. Ele estava criando unidade na igreja. Ele estava mostrando para os judeus que agora viriam gente de todas as nações debaixo da terra para a igreja. A igreja não era para ser constituída só de judeus. A igreja não é para ser constituída só de brancos, só de nobres, só de ricos, só de mulheres, só de homens, só de crianças, só de velhos. Não, a igreja é para as famílias. A igreja é para todo tipo de gente. A dádiva do Espírito Santo não vem em 2 estágios. Mas uma outra coisa que me chama bastante atenção aqui. Muita gente pensa que quando lê os capítulos 10 e 11 de Atos, ela pensa assim, olha, está vendo? O Cornélio, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que Cornélio era devoto, Cornélio era piedoso, Cornélio era temente a Deus, ele fazia muitas esmolas, ele era generoso, ele de contínuo orava a Deus, ele era um homem reto, ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica, ele fazia o que era justo, Deus se agradava dele, daquilo que ele fazia, e as suas orações subiam para a memória. E a palavra memória aqui seria significando oferta queimada diante de Deus. Ou seja, Deus ouvia as orações de Cornélio, se agradava das orações de Cornélio. E ainda Deus aceita em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo. Esse é um trecho do próprio livro de Atos. Deus aceita em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo. Então muitos hoje, tem muita teologia dessa pensando assim, olha, está vendo? Deus salva pessoas sem precisar do evangelho. Porque Deus ouviu a oração de Cornélio, Deus até deu testemunho de Cornélio. Tem muitas religiões hoje no mundo. Hoje tem muitas ideias espalhadas pelo mundo. Tem pessoas boas espalhadas pelo mundo todo. Então, eu já ouvi isso de presbiteriano, inclusive. Eu creio que Deus pode estar salvando pessoas sem necessariamente você ter que pregar sobre Jesus Cristo. Deus vai salvar as pessoas. Se for uma pessoa boa, e se for uma pessoa que Deus já escolheu, ele vai ser salvo de qualquer jeito. Então, ele vai ser salvo sem o evangelho. Não é verdade, meu irmão. Cornélio não foi justificado, por isso é que Deus fez tudo o que fez. Deus tinha que trazer a mensagem do evangelho para Cornélio. Cornélio tinha que se render ao Senhor Jesus Cristo. Os próprios textos de capítulo 10 e capítulo 11 de Atos, que muitos usam para dizer, está vendo? Cornélio foi salvo sem necessariamente ser justificado. Não é verdade. Você não leu direito a Escritura. Porque ele só é justificado, ele só recebe o Espírito quando ele realmente se arrepende e crê. É o mesmo padrão que Pedro usou em Atos capítulo 2, em todas as suas outras pregações. Então, é necessário a pessoa crer no Senhor Jesus, é necessário a pessoa se arrepender dos seus pecados. Uma outra lição que Deus nos dá aqui nesses 2 capítulos. Você lembra de Saulo? Saulo, ele era um judeu, um erudito e um fanático religioso. E Cornélio, quem ele é? Ele é um gentil, um soldado e um simpatizante religioso. Ele é completamente diferente de Saulo. Completamente diferente. Mas o que eu quero ressaltar aqui é como que o poder do evangelho alcança pessoas tão diferentes. Como que o poder do evangelho alcança pessoas de formatos tão diversos? Deus não salva pessoas só como eu e você.
Deus salva pessoas das mais estranhas que você possa imaginar. E Deus está fazendo isso na China, Deus está fazendo isso na África, Deus está fazendo isso na Ásia, Deus está fazendo isso no Nordeste brasileiro, no Sul do Brasil, Deus está fazendo isso em tribos estranhas da cidade de São Paulo. Deus está fazendo. Nós somos convertidos, meus irmãos, todos nós somos convertidos pela graça, pela graciosa iniciativa de Deus. Nós não somos salvos porque nós somos melhores. Tanto Saulo como Cornélio receberam perdão de pecados. Eles receberam a dádiva do Espírito, eles foram batizados, eles foram recebidos na família cristã. É isso que Deus faz. Agora eu queria que você olhasse o verso 18. Que nós deixamos por último. A terceira parte do relato de Pedro, a conclusão. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A palavra apaziguaram-se aqui, ela significa, eles não tiveram o que falar, ficaram de boca fechada. Eles entenderam o que estava acontecendo. Não ainda completamente. Nós ainda vamos ter tensões dentro da igreja de Jerusalém. Nós ainda vamos ter muitas tensões. E o livro de Atos vai relatar algumas delas. Mas o que me chama a atenção, além de eles terem aceitado o relatório de Pedro, ainda louvaram a Deus, eles disseram: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Arrependimento é uma dádiva de Deus. Arrependimento é algo que Deus nos dá. Você não se arrepende porque você foi mais esperto do que outra pessoa. Você não se arrepende porque você foi mais piedoso do que outra pessoa. O fato de você se arrepender dos seus pecados já mostra que é uma graça de Deus na tua vida. Veja que o próprio Pedro, lá em Atos 2, verso 38, ele diz, quando ele faz o discurso para os judeus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a ordem, arrependei-vos. Em Atos 3,19, depois de curar o coxo, ele também faz uma pregação e ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Lá para os samaritanos, no capítulo 8, ele também diz: arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez se seja perdoado o intento do coração. Essa foi a pregação que ele fez para Simão, lá em Samaria. Atos capítulo 5, verso 31 nos diz: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, ou seja, o Senhor Jesus, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, o arrependimento é uma dádiva de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versos 25 e 26, o apóstolo Paulo nos diz pelo Espírito Santo: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então o arrependimento, meu irmão, ele tem duas facetas. Há uma ordem de Deus para nós: arrepende-se, arrependa-te. E ele, ao mesmo tempo, é que te concede o arrependimento. É a mesma coisa da salvação em Filipenses. Deus diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que dá a cada um a condição de ser salvo. É como se fosse o fazendeiro. O fazendeiro, ele planta, ele tem que plantar, ele tem que arar a terra, ele tem que colher, ele tem que fazer um monte de trabalho, demora uma estação toda. Mas se Deus não der o crescimento, não adianta o trabalho do fazendeiro. Então a salvação, ela sempre tem uma parte nossa, uma decisão nossa: arrependa-te, que eu e você temos que fazer, mas que está debaixo de uma dádiva de Deus. Eu só posso me arrepender se Deus me conceder o arrependimento. Por que isso é importante? Porque eu quero falar para alguns de vocês. Alguns de vocês que talvez estejam lutando há muito tempo com o Evangelho. E estejam pensando assim: olha, eu entendo essas coisas, mas eu
eu não me arrependo dos meus pecados. Eu não mudo de vida. Eu não me decido por Cristo. Eu não abraço o Evangelho como eu deveria abraçar. O que eu faço? A palavra de Deus, ela está dizendo para você assim: quem é que dá o arrependimento para você? Deus. Peça a Deus. Ore, chore diante de Deus. Os puritanos falavam isso constantemente lá nos séculos 16, 17 e 18. Se você sabe que o valor do Evangelho, e mesmo assim você está longe de Deus, chore diante de Deus. Deus, me dê o arrependimento. Muda o meu coração. Coloca fé na minha alma. Transforma a minha vida. Assim como o Senhor fez na vida de Pedro, na vida daqueles líderes, o Senhor pode fazer hoje também. Concede-me o arrependimento. Concede-me o arrependimento para a salvação. Deus continua transformando vidas hoje, meu irmão. E a minha preocupação é que ninguém que venha aqui nesta igreja deixe de ouvir o verdadeiro Evangelho. Arrependa-te, arrepende-te dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. E você vai receber realmente o batismo com o Espírito Santo. E você vai ser poderoso em obras, poderoso em palavras. Você vai testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Você vai crescer. Você não vai se tornar perfeito do dia para a noite. Mas você vai crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor ensinou tantas coisas para Pedro, para aqueles apóstolos, para aqueles presbíteros, para aquela liderança. E o Senhor ainda continua ensinando através deles para nós hoje. Deus, nós não queremos criar nenhum tipo de divisão dentro da igreja. Nenhum tipo. Nós queremos entender que os nossos irmãos são iguais a nós. Nós fomos todos alcançados pela Tua graça. Nós, por sermos brasileiros, ou por sermos brancos, ou por sermos homens, ou por termos algum curso ou outro, ou por termos mais condições financeiras, não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos alvos da Tua graça. Queremos preservar esta unidade na igreja, Senhor. Queremos que a Tua igreja entenda desta forma. Muito obrigado também porque o Senhor nos deu a bênção de estarmos numa igreja que tem o seu governo, igual ao governo da igreja primitiva. Nós não somos liderados por algum papa, nós não somos liderados por algum pastor que se considera o dono da igreja. Todas as decisões aqui são tomadas em concílio, porque foi assim que o Senhor escolheu para ser. E o Senhor tem, pelo Teu Espírito, dirigido as nossas vidas, dirigido a nós como líderes da Tua igreja. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida como líderes, e que o Senhor nos dê cada vez mais graça para dirigir a Tua igreja naquilo que a Tua igreja precisa ouvir e precisa fazer. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor não nos dá a salvação pela metade. O Senhor nos dá a salvação completamente. E o Teu Espírito já habita dentro do nosso coração. E o Teu Espírito nos dá a certeza da vida eterna. O Teu Espírito nos purifica. O Teu Espírito nos lava. Obrigado pelo poder do Evangelho, que transforma a vida de pecadores como nós, que muda o nosso coração endurecido. Muito obrigado, Deus, pela bênção do Evangelho nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela riqueza do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque nós podemos recorrer a Ele, a buscar o arrependimento para a nossa vida, quando o nosso coração está endurecido. Quando o nosso próprio coração diz para nós mesmos que nós não estamos em arrependimento. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós, salva-nos. A salvação vem só do Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa liderança, tem misericórdia do Teu povo. Levanta as famílias da Tua igreja com amor pela Tua palavra, com amor pela Tua obra, que todos nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, e amemos o Senhor Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Abençoa o Teu povo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.